Bom, eu estava falando do concílio, né? Então, depois de 70, não sobra praticamente nenhum grupo judaico, né? Então, os vários judaísmos que existiam, eles acabam se... Então, essa cidade vai ser marcante para a formação do judaísmo, que a gente chama de judaísmo formativo. Então, só lembrando, existiam vários judaísmos antes de 70, tá? Depois de 70, com a destruição do templo, vai sobrar só um ramo do judaísmo, que é o judaísmo farisaico. E a cidade de Yavne foi a cidade marcante para os estudiosos que haviam ali, eles poderem reestruturar, né, o judaísmo e também, como eu já falei, uma espécie de patentear o judaísmo, né? Porque aí os grupos desaparecendo, só sobraram eles tiveram que reestruturar como é que vai ser agora, o que vai ser considerado o judaísmo sem templo, né? E aí, naquele livro que eu falei para vocês, da Fortes, né, da Tania Fortes, Rabi Akiva e Barkova, ela vai citar justamente que nessa fase mais marcante da Revolução Espiritual, onde menos se esperava, né, ocorreu essa revolução que foi na própria Judéia. Por que que ela diz isso? Porque é na própria Judéia que estava havendo a guerra contra os judeus, tá? Então, o debate se houve ou não concílio existe. A questão é que houve uma reunião, houve um agrupamento de sábios nessa cidade de Yavne, e esses sábios reorganizaram as suas práticas e pensamentos, porque agora, sem templo, era preciso reestruturar esse judaísmo, por isso que é chamado de judaísmo formativo, tá? Então, em Yavne foram estabelecidas bases teológicas e legais que reforçaram a identidade judaica, ajudando a comunidade a resistir à assimilação e a responder aos ataques da sua cultura e práticas. A perseguição continuou, tá? Porque ainda mesmo depois da guerra, da destruição de Jerusalém no ano 70, vários lugares no mundo tiveram as suas revoltas e os exércitos romanos iam impedindo que essas revoltas crescessem. Então já havia outras revoltas antes e continuaram depois, até a revolta de Bar Kokhba, em 132, vai ser a última revolta ali, e a última marca da diáspora, porque aí depois de Bar Kokhba, aí a dispersão é mais intensa. E a perseguição também, tá? Mas então nessa cidade eles acabaram estabelecendo essas bases teológicas. Aí eu coloquei aqui, né, a liderança ou trairagem. Então, tem este livro do Eitan Bar, né, com Golan Brosh, que se chama Rabbinic Judaism Debunked, o judaísmo rabino desmascarado, né? Porque ele vai mostrar que os fariseus, né, esses grupos rabínicos pós-70, eles criaram um mito da tradição oral, porque era preciso esse mito para sustentar o judaísmo formativo. E aí se coloca nas fontes judaicas como uma liderança, né? Mas, na verdade, a gente precisa pensar que foi liderança ou foi uma trairagem, né?
porque está tendo uma guerra lá de Roma contra os sicários, contra os zelotes. Esses grupos se revoltaram porque eles estavam tentando ter a independência de Israel, para que ele não fosse mais oprimido por uma nação estrangeira. E lembra, eles estavam muito baseados na revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus, ela teve o sucesso. Então, Judas Macabeus conseguiu reunir os judeus numa liderança que venceu o Antíoco Epifanes. E até depois, Israel se tornou um reino, né? O reino dos Asmoneus. Então, os zelotes tinham também essa ideia de vencer os romanos. E aí, o relato que a gente tem no próprio José é esse aí, né? De que o Yohanan ben Zakkai, ele fez uma espécie de pacto com o Vespasiano. Falou, ah, toma Jerusalém, mas dê-me Yavne e seus estudiosos. Então, implorou o Rabino Yohanan ben Zakkai a Vespasiano, e ao fazê-lo determinou o destino do judaísmo bíblico, que tinha sido até aquele momento baseado no templo e nos sacerdotes. Vocês entenderam a frase aí? Ah, vai lá, guerreia, detona aquele pessoal lá. Desde que você deixe a gente ficar lá em Yavne. Então, é meio trairagem, né? O Ben Zakkai está vendo que os judeus vão perder a batalha, então ele não se une na batalha contra Roma. Ele fala para Vespasiano, que era o imperador, vai, pode tomar Jerusalém, problema não. A gente fica aqui em Yavne. E aí a gente se vira aqui. Só que é interessante que nos relatos, vários relatos que a gente vê, né, em José e outras pesquisas aí, que inicialmente os fariseus também estavam apoiando a revolta dos zelotes. Eles também queriam uma libertação de Roma, né? Veja que na época do Novo Testamento você vê o próprio Jesus falar com os fariseus lá e havia um debate, paga ou não a Roma o imposto, né? Aí Jesus tem aquela brilhante resposta. Quem que é? Cadê a moeda aí? Dá a moeda aí. A cara de quem está aí, né? É de César, então devolve para ele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas esse debate existia justamente porque eles entendiam que pagar um tributo a César, né, ao imperador, seria uma humilhação. Então, inicialmente, eles estavam a favor de uma revolta, ao estilo dos macabeus. Mas aí, vendo que não iam vencer, falaram, ah, pode tomar Jerusalém. Agora, dá para entender como é uma trairagem? Meu, Jerusalém é onde está o templo, meus irmãos, né? Jerusalém é onde está o centro do... O templo foi erguido na volta do cativeiro, né, por Zorobabel, depois por Esdras e Neemias, fizeram uma reconstrução da religião judaica, ensinaram a lei ao povo, voltou o sacrifício no templo, voltou o sacerdócio, o sumo sacerdote, né? E aí agora o cara vem e fala, toma Jerusalém. É, que valor que estava dando então a Jerusalém? E assim, quem que está no templo? São os saduceus, entendeu? São os arqui-inimigos dos fariseus. Toda a estrutura do templo estava dominada pelos saduceus. E a autoridade máxima era o sumo sacerdote. O fariseu era só um sábio da lei, um estudioso. Ele não tinha um Ah, poder político, né? Ele tinha uma forte influência sobre o povo,
o Sinédrio era dividido entre 35 fariseus, 35 saduceus, né? Era 70 anciãos, que a gente sabe. Acabou no templo, a gente dá um jeito aqui, né? Porque é o que eu falei para vocês. Pela Torá, não existe religião sem templo, sem sacerdote. Então agora vai existir, porque destruído o templo, vai se centrar na reestruturação feita pelos fariseus, tá? Então, o que o Eitan, né, e o Golan colocam aí, esse livro você consegue comprar, tá em inglês, tá? Mas é muito bom. Você consegue comprar no Kindle, lá na Amazon, digital. Não é muito caro, não. Versão impressa acho que é cara, mas a do Kindle é mais barata. Porque ele desconstrói essa história de tradição oral, entendeu? Ele mostra justamente que a tradição oral é um mito que foi criado pelo judaísmo formativo para reestruturar e dominar o judaísmo, né? Então ele coloca aí a frase forte: o templo, ao que parece, foi sacrificado sobre o altar da tradição. É melhor ficar com a tradição do que com o templo. E aí, por que que só sobrou fariseu, né? Ó, os romanos acabaram com os saduceus, acabaram com os herodianos, acabaram com os de Qumran, os cristãos fugiram para a Pela, é, aí os essênios, se tinha mesmo, ou se eles eram um grupo de Qumran, também desapareceram. Os ebionitas, existia um grupo judaico chamado ebionita, né? Desapareceu todo mundo, só os fariseus que não. Ah, porque eles lideraram em Yavne. A lideraram ou fizeram a trairagem para eles permanecerem, né? Se aproveitando da situação. Parece mais trairagem, né? Então, ele coloca aqui que o apoio do Rabi Akiva e Bar Kokhba, né, foi um passo calculado em direção ao objetivo de estabelecer a revolução dos rabinos. As implicações da revolta em 135 finalmente eliminaram as aspirações a qualquer forma de judaísmo que não fosse o rabínico. Então, eliminou os concorrentes, né? E aí ficou só os fariseus. A partir desse concílio de Avne, vão ter outros passos para a formação do chamado judaísmo rabínico. E eu quero que vocês fixem muito bem isso, pelo seguinte: nós temos que entender que o judaísmo que nós temos hoje não tem nada a ver com a Torá, com o Tanar, né? Que é Torá, Nevim, Ketuvim, que é a Bíblia hebraica, porque eles não estão baseados na Bíblia hebraica, entendeu? Eles pegam a Bíblia hebraica e adicionam milhares e milhares e milhares de tradições. Então, quando a gente fala, porque no imaginário evangélico, até no imaginário geral das pessoas, elas confundem esse judaísmo rabínico como se fosse o povo de Israel lá no Antigo Testamento, entendeu? Mas não tem nada a ver. Não existiam essas tradições. Não existia essa tradição oral. Isso não tem. Algumas, é lógico que existiam, tá? Mas algumas, assim, não vai dar 30 volumes de tradição, né? Essa invenção da tradição é uma forma de fundamentar a nova religião que estava surgindo. Só que isso a gente tem que entender de uma forma interessante. Isso sequestrou o povo judeu, concorda? O judeu, o povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles acabaram sendo sequestrados por essa religião rabínica que surgiu depois.
Porque agora eles vão dizer que só pode ser judeu aquele que seguir essa tradição rabínica. E muitas pessoas discordam mesmo dentro do judaísmo, tá? Eu acho que a grande parte concorda porque acabou se formando a tradição na Idade Média, depois no século XIII, depois mais fortemente no século XVII e XVIII, que também houve um chamado iluminismo judaico, tá? Que tem o nome de Haskalah. A Haskalah foi uma espécie de iluminismo judaico. Depois, no século XIII, tem a Kabbalah, no século XVII e XVIII tem a Haskalah, é a filosofia iluminista judaica, vamos dizer assim. Então, quando se olha e se fala judeu hoje, há uma grande confusão de terminologia, tá? Porque o judeu está ligado à religião. E a dispersão espalhou o povo mesmo, os descendentes de Abraão foram espalhados, que a gente acaba nem sabendo exatamente quem são, né? Porque a partir da formação desse judaísmo rabínico, você não precisa mais ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Porque aí o Talmud vai dizer que judeu também é o que se converte ao judaísmo rabínico. Então, o Talmud diz assim: judeu é filho de mãe judia ou alguém que se converteu ao judaísmo rabínico. Então, já não é mais descendente de Abraão, né? Porque qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo rabínico e se dizer judeu, então. E aí, onde fica o descendente de Abraão? Porque na Torá, até no Novo Testamento, vai falar que é uma questão sanguínea, né? Então, é uma problemática difícil das pessoas entenderem que. Outra é confundir o povo judeu com o Estado de Israel, né? O Estado de Israel é fundado por uma questão política, com várias ajustes, artimanhas e injustiças, né? Como todos os estados modernos foram construídos com injustiça, né? Israel não é privilegiado nas suas injustiças nem nas suas justiças. Todos os estados modernos foram construídos com injustiças, inclusive o Brasil, né? Brasil, Estados Unidos, todos os estados acabaram sendo construídos com injustiça. Estado é uma coisa política, tá? Estado é uma questão de dominação política de um território tal, e Israel tem os seus problemas. Agora, o povo judeu são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas quem são eles? Acabou toda essa confusão. Eles estão dispersos, né? Então, nós vamos entender agora a segunda parte dessa formação, tá? Desse judaísmo formativo, que é a formação da tradição oral. E vamos tentar entender isso aí. Tá aí, tudo bem? O que a gente tem que entender é o seguinte: no período do Novo Testamento, né, ou no primeiro século, vamos dizer assim, nós temos vários textos concorrentes, tá? Nós temos vários textos que estão concorrendo. Você tem textos em aramaico, você tem textos em grego, você tem textos em hebraico, você tem todos esses textos circulando. Esses textos não eram de posse de ninguém, não tinha um grupo que era dono desses textos, entendeu? Esses textos eram parte da cultura de vários grupos hebreus, né? Prefiro falar hebreus para não confundir com judeus, do judaísmo, da religião. Como eu falei para vocês, a cultura brasileira, ela tem as suas lendas, não tem? Você tem as suas lendas, os seus textos. Isso não é de ninguém, né?
Inicialmente era dos grupos indígenas, mas não era de um grupo indígena. Era dos grupos africanos, mas não é de um grupo africano, né? As tradições nordestinas não pertencem a um grupo nordestino. As tradições paulistas não pertencem a um grupo paulista. Ela faz parte da cultura, não é de posse de ninguém, não tem domínio público. O que foi feito depois de 70 em Yavne, depois na Babilônia, em outros lugares, foi que estes grupos rabínicos eles tomaram posse como se fosse um sequestro da cultura, entendeu? Então, o que a gente tinha e que isso está presente no Novo Testamento também, né? Aí eu coloquei assim, ó, maior presença textual, menor presença de pensamento e questões que ainda estão em debate. Então você tinha vários textos gregos que circulavam no período. Geralmente nos livros mais básicos você vai ler que o Novo Testamento usou a Septuaginta, né? A Septuaginta. Na verdade, não era uma versão só que existia. Existiam várias tradições gregas que circulavam nas comunidades judaicas em todo o Império Romano. Então, nós temos um texto chamado Proto-Teodosião, em grego, porque depois Teodosião ele vai fazer uma versão grega concorrente da Septuaginta, tá? Você vai ter uma proto-Septuaginta, né? O Septuaginta, que vai do século 3 a.C. até 1 depois de Cristo, porque o que a gente conhece como Septuaginta é a quinta coluna de Orígenes. Mas existia lá um texto anterior a Orígenes que não era toda a versão grega que depois Orígenes compilou, tá? Depois você vai ter versões gregas concorrentes, tá? No primeiro, segundo século. Depois vai ter a versão de Áquila, vai ter a versão de Símaco, vai ter a versão chamada Quinta. Um livro que vai falar isso é o livro do Edson Francisco, o Manual da Bíblia Hebraica, tá? E aí você entende melhor. E lançou recentemente um livro do Moisés Silva sobre a Septuaginta, chama Convite à Septuaginta. O Moisés Silva, publicado pela Vida Nova. Depois você tem maior presença de... Mas, assim, o texto é em grego, né? A presença textual é grande, mas o pensamento é hebraico no geral, né? É semítico. Depois você tem maior presença de pensamento, tem uma presença textual, mas também é um debate ainda. A própria Tanar, a gente chama de Tanar a Bíblia hebraica, tá? Que é uma abreviatura, um acrônimo de Torá, Neviim, Uketuvim, a lei, profetas e escritos, que é a divisão tríplice da Bíblia hebraica. Isso é chamado de Tanar. Então, o primeiro século tem as versões gregas, tem... Isso também está presente no Novo Testamento. Tem o Tanar, tem os Targum, ou Targumim. Então, nós temos lá em Corã, foi encontrado um Targum de Jó. É o Targum mais antigo já registrado. O que é um Targum? É uma tradução do hebraico para o aramaico. Mas é uma tradução interpretativa. Não é a tradução igual a gente está acostumado na modernidade, né? É uma tradução que interpreta. O Targum de Jó encontrado é chamado de 11 QTG Jó. Então, 11 QTG Jó. Ele é do século 2 a 1 antes de Cristo. Que ele está baseado, esse Targumim, naquela ideia de Esdras. Esdras, no capítulo 8 de Neemias, é dito que ele leu a lei e ele interpretava, ele explicava em aramaico para o povo que não falava mais o hebraico. Então, essa tradição de interpretar em aramaico
gerou os primeiros textos fora do Tanar, tá? Então, os primeiros textos fora do Tanar são os Targumim, são essas versões aramaicas. Na mesma época, possivelmente, começou a surgir os chamados Midrash, que são textos mais alegóricos, espécies de pregações mais alegóricas, que são chamados de Midrashim. Na tradição hebraica, você vai ver como Rabá. Então, Bereshit Rabá, Shemot Rabá, Kohelet Rabá, Kohelet é Eclesiastes, né? O Shemot é Êxodo. Então, esse Rabá vão ser dados nomes de Rabá a esses Midrashim. O mais antigo que a gente tem conhecimento é do ano 60 a 140 depois de Cristo. Mas eles também vêm de uma tradição desde Esdras que explicava, que interpretava a lei. O Novo Testamento, então os ditos, as palavras de Jesus, as interpretações, as discussões, o Evangelho de Mateus principalmente, vai trazer um método midrástico de interpretação. Esse método midrástico ele envolve certos princípios de interpretação do texto do Tanar, tá? Então, as discussões de Jesus, de Paulo, de Hebreus estão muito ligadas a um tipo de texto chamado de Midrash. Você depois vão ter tradições orais, que essas foram principalmente discutidas desde 220 depois de Cristo, que é a Mishnah, tá? Até o ano 800 depois de Cristo, que vai ser a Guemará. Do 500 a 800 vai ser a Guemará. O que é chamado Guemará, a gente chama de Talmud Bavli, Talmud da Babilônia. Mas existe também o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud de Jerusalém. Mas esse aí está depois. Você tem tipos de interpretação chamados de Mashal e Nimshal, que é o equivalente a parábolas, tá? Depois nós vamos ter um terceiro grupo, né, de textos que vão estar presentes mais de forma mais branda, mas é perceptível, né? E que também está em debate, que é a literatura grega, os estilos literários que são usados no próprio Novo Testamento, né? As cartas, por exemplo, estilos de carta. Algumas coisas que Flávio Josefo vai contar, o pensamento de Sêneca e de Cícero, né, que estão presentes ali, Filo de Alexandria, dentro da interpretação mais helenística, tá? Então, toda essa parafernália de texto está presente no primeiro século, tá? Estou falando do primeiro século. Ou de forma direta ou indireta, eles estão presentes ali. A gente pode colocar aqui até textos apócrifos, né? Que estão surgindo ali. Agora, muitas coisas também tem que entender, no caso do Novo Testamento, que os autores iam traduzindo à medida que ia escrevendo, né? Ou com a influência de um proto-septuaginta, né, de cabeça, com influência de versões gregas, com influência de Targumim. Então, é muito complexo saber exatamente de onde o cara tirou aquela determinada citação. Para a gente entender aqui uma questão cronológica, então seria importante ver essa tabela aqui, ó. Então, do ano 30, esse A e C é uma forma judaica de citar antes da era cristã, na era cristã, né? Então, é A e C e EC.
Às vezes o pessoal cria polêmica por causa disso. E se você falar antes de Cristo e depois de Cristo, seria um preconceito contra os judeus, tal. Mas já se estabeleceu assim, pode citar antes de Cristo e depois de Cristo sem problema, tá? Vai ter essas frescuras aqui em alguns textos. 30 antes da era cristã até a 20 da era cristã, nós temos os Tanaítas, tá? Então, Hillel e Shammai. E está ligado ao período histórico dos Herodianos, né, da ascensão do Império Romano no Oriente e do Império de Augusto. De 20 até 40 da era cristã, nós temos Gamaliel, né, que é escrito assim mesmo, Gamaliel II, é chamado Hazaken, o Velho. De 40 a 80, teremos o Shimon ben Gamaliel II e o Hanan ben Zakkai, que aqui está próximo da vida de Paulo, né, até o período de Bar Kokhba. É onde vai haver a destruição do segundo templo, né? E temos lá Tito e Vespasiano. De 80 a 110, vou ter o Gamaliel II de Avne, e Eliezer ben Hircano. De 100 a 135, aí vem a revolta de Bar Kokhba, Império de Adriano. Akiva, Shimon ben Gamaliel II, Shimon bar Yochai e Meir. O imperador Adriano é que vai dar o nome de Palestina à terra de Israel. A terra de Israel não tinha nome de Palestina. Ele arbitrariamente, né, sem nenhuma evidência de nada, que ele colocou o nome de Palestina e deu o nome para Jerusalém de Aélia Capitolina. Por que que Adriano fez isso? A gente já falou. Justamente para desligar o povo hebreu da terra de Israel. Então, não existia o termo Palestina. Aí você pode falar para seus amigos Palestina e Guilherme, sei lá quem você estava. O nome Palestina é arbitrário. A terra chamava Terra de Israel. Foi dado pelo imperador Adriano justamente numa forma de perseguição, de preconceito contra os hebreus, para desligar eles da terra. Desligar no sentido cultural mesmo, tá? A partir de Adriano, que foi dado o nome Palestina. Você tem Yehudá Hanassi, e aí entra a redação final da Mishnah. Esse aqui acho que é do livro mesmo que vocês estão lendo aí, ó. Deixa eu ver se é dele. Não, acho que é dele mesmo, não sei. Ah, não, é que eu fiz uma coletânea do livro e fiz uma adaptação, tá? Mas, na verdade, a Mishnah está mais para 220, um pouco depois da morte do Yehudá Hanassi, tá? E aí, também só esclarecimento, é a redação da Mishnah, mas na verdade o pessoal põe redação, é como se tivesse já existido a Mishnah antes e eles fizeram a redação. Na verdade, é a invenção da Mishnah, tá? A Mishnah em 220, mais ou menos. Ela foi criada, ela pegou tradições que existiam, mas ela também inventou tradições, tá? Não tem evidência da existência da Mishnah antes desse período. Tem evidência de certas tradições que existiam, mas a Mishnah dá uns 6 volumes de livro, tá? Geralmente pegar a Mishnah purinha assim vai dar uns 6 volumes. É muito grande, né? E aí você vai ter os imperadores da época, então, o Caracalla e o chamado Alexandre Severus. Depois, nós vamos ter os Amoraitas, tá? Então, os primeiros tratados são feitos por esse pessoal aí, são as tradições provenientes desse pessoal, tá? Um segundo período é chamado de Amoraíta, que são esses outros. Os Tanaítas significam os repetidores, os Amoraítas significam os faladores, aqueles que falam. Então,
eles vão continuar essa tradição da Mishnah, né? Quer dizer, as tradições que estão na Mishnah vão ser também desse pessoal. Então, o Abba, Arika, o Rav e o Shmuel, que vão formar as academias lá de Sura e Nehardea, que aí vão ser academias da Babilônia, tá? Rav Huna, de Sura, o Rav Hista e o Rav Sheshat, o ensino e interpretação da lei oral. Aí Rav Nachman Bar Yitzhak vai ter o crescimento das academias, a influência no desenvolvimento da Halahá. Quando fala Halahá, vocês já ouviram o termo, são essas discussões a respeito da lei. Então, a lei fala, você não pode trabalhar no sábado. Mas o que é trabalhar? Se eu pegar uma coisa na minha casa e levar para um outro lugar, é trabalho? As discussões assim dos detalhes da lei, tá? Então, essa é chamada de halahá. Jesus teve algumas coisas, discussões do tipo halahá. Por exemplo, quando o escriba lá fala, qual é o mandamento mais importante? Isso é uma discussão de halahá, tá? A Agadá e o Midrash, eles foram sendo desprezados, e os Targum foram sendo desprezados pelo judaísmo rabínico. Eles só sobreviveram porque alguns grupos preservaram, tá? Alguns manuscritos foram encontrados, mas eles foram sendo deixados de lado para se discutir mais questões de halahá. E olha que curioso, hein? Não é coincidência, tá? No Targum e no Midrash, em lições da Agadá, que são alguns contos, é onde se tem as interpretações messiânicas, que vão ser muitíssimo parecidas às interpretações do Novo Testamento. A halahá vai ter pouca coisa do Messias. O próprio Talmud vai falar pouco do Messias. Mas o Midrash, a Agadá, o Targum vai falar bastante do Messias. Então não é à toa, tá? Há um propósito nisso. E aí, justamente esse período, 350, 400, o Rava Abaye vai ser a expansão do Talmud babilônico, alguns debates importantes sobre a halahá. Depois ache a compilação do Talmud babilônico, o Ravin na compilação e redação do Talmud babilônico, depois a conclusão do Talmud babilônico, que na verdade vai até 800 aqui, tá? Então, mais ou menos a cronologia. Vê que nessa cronologia nem foi colocado o Talmud de Jerusalém, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Então temos Tanakh, o Targumim, tá? O que eu falei, o Targum de Jó, é descrito assim, 11, porque é a caverna 11, TG, que é o Targum, e Jó, que é o livro. Os Midrashim, tá? É, que a gente entende que é uma tradição que vem desde Esdras, mas o mais antigo lá é o do Rabi Ishmael, que é de 60 a 140. Depois tem a Mishnah, que é compilada pelo Rabi do Judá Hanassi, tá? Ou Judá o Príncipe. O Judá Hanassi, que eu falei, ele viveu 135 a 217. Mas a compilação final da Mishnah foi 220, quer dizer que depois que ele morreu ainda é que terminou-se o pessoal chama compilação, mas na verdade muitas coisas foram inventadas, tá? A Tosefta é porque alguns perceberam que o Hanassi não tinha colocado algumas discussões, ele tinha deixado de fora. E aí alguns falaram, não, tem que colocar essas outras discussões. Como foi colocado depois, foi chamado Tosefta, né, uma espécie de conclusão. E a Guemará
é um comentário da Mishnah. Então, você tem a Gemara Yerushalmi, né? Ou Talmud Yerushalmi, que é do ano 400. E você vai ter a Gemara, o Talmud Bavli. Aqui ficou Bavli, mas é Bavli, tá? É um V. É de 500 em diante. Esse 500 vai até 800, tá? A formação do Talmud. Deu para entender aí agora, senhores, senhoras? Aqui eu coloquei já em ordem cronológica, então são tradições que foram sendo acrescentadas, tá? Sim. Que depois aí vocês vão ver, ou comigo, ou com outro professor, o período medieval. Porque aqui, na verdade, já começa, né, o período medieval. Está falando de 400, 500, vamos arredondar, né? 500 em diante já vai começar o período medieval. É no período medieval a formação mais intensa do judaísmo rabínico, tá? Isso aqui ainda tudo está se formando e se juntando e se inventando tradições, tá? Mas o período medieval é que vai se juntar muitas tradições. E depois, até depois do medieval, quer dizer, no finalzinho do medieval, século XII e XIII, ainda vai se acrescentar a tradição da Kabbalah. Acrescentar que, na verdade, vai se inventar, né? Vai se inventar mais tradição. Depois da Kabbalah ainda tem outras discussões rabínicas de vários rabinos, né? Que aí vão ser chamadas de responsa. São as respostas dos grandes rabinos às questões da comunidade. Então, você vai vendo assim, você tem a Torá, aí vai acrescentando, 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 acrescentando. Onde que está o Tanar, né? Tem o Tanar, aí você vai acrescentando coisas em volta do Tanar, em volta do Tanar, em volta do Tanar. E onde fica o Tanar? Some, né? Ele desaparece. Porque ele é só um. É mais ou menos aquela brincadeira que a gente faz: o cara pega um versículo, lê e depois fala um monte de coisa. O versículo é só um pretexto, né? Porque o que ele quer falar é um monte de coisa que não tem, às vezes, nem relação nenhuma com aquele versículo. E é justamente a questão da tradição. Existe o primeiro versículo da chamado Pirkei Avot. Pirkei Avot é a chamada ética dos pais. É uma seção lá do Talmud, né? Então ele vai dizer o seguinte: Moisés recebeu a Torá no Sinai e deu a Josué. Josué aos anciãos, faltam essa aqui, aos anciãos. E os anciãos aos profetas. E os profetas deram aos homens da grande assembleia. O que é isso aqui? É a necessidade de fundamentação de uma origem ininterrupta de transmissão. Eles vão dizer, então, que essa Torá, só que quando você ouvir falar, o judeu falar de Torá, ele está falando de lei oral e lei escrita, tá? Eles não entendem que existe duas. Quer dizer, entende? Existe a chamada Torá Shebechirtav, a Torá que está escrita, e a Torá Shebealpeh, a Torá que está nos lábios, a Torá oral. Mas para eles, Torá é tudo isso aí. Quando eles dizem que Moisés recebeu a Torá no Sinai, estão dizendo que Moisés recebeu a tradição oral e a tradição escrita, tá? A tradição oral e a tradição escrita eles receberam juntas.